prática. Acho que a falta de Isso é um dilema. A religião tem um aspecto religado. Eu acho que a questão da ética é muito... Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. A liberdade cresce na relação com o outro. Organizar é uma liberdade recente e democrática. Nos regimes autoritários não se é livre para organizar as pessoas. Há várias formas das pessoas se unirem. Elas podem se organizar em empresas, em sindicatos, movimentos sociais, organizações não governamentais e até em grupos culturais. Será que a união faz a força? Você não se organizar, você não junta uma nação, você não faz uma nação. Então toda nação tem que ter uma organização. Então Maracatu é uma nação, então ela tem que ser organizada. Se esse daqui está faltando uma fantasia dele, está faltando esse cravo, se ele não tiver esse cravo, a gente tem que fazer uma reunião, eu tenho dinheiro, eu compro, dou a ele. Mestre Salu, e no que esse grupo de maracatu, ou maracatu, ajudou a melhorar a vida das pessoas, das outras pessoas que participam? Sim, que faz chamar a atenção, sempre é uma pergunta muito importante. Eu sempre tenho interesse por essas coisas. Em 89 eu fundei uma associação de maracatu. Nessa época só tinha 11 maracatu. No estado? No estado todo de Pernambuco. Hoje nós temos 104. Porque antigamente ninguém arrumava dinheiro para maracatu, a gente só arrumava dificuldade, né? E a gente já saía com um livro de ouro, abria, chegava na sua porta, contava a história do maracatu, o senhor me dava um dinheirinho, aí chegava naquela moça, ela me dava um dinheirinho, aquele rapaz me dava, esse aqui me dava, aí, o livro de ouro, estava um botante de livro de ouro. Mas chegou um momento, né, que foi chegar nos conhecimentos das autoridades dos poderes públicos e criaram as leis para a gente receber uma ajuda de subvenção para manter os grupos, né? Não dá para botar o grupo na rua, mas já dá uma grande ajuda. Quer dizer, o fato de vocês se organizarem fez que o governo ajudasse vocês. Com certeza, porque... Não foi o contrário. Não foi o governo que começou, foram vocês que começaram. Nenhum poder público começa essas coisas, nenhum começa. Mas porque a parte dele começar é ele aplicar a verba. O que ele não começa é que ele não vai botar a mão na massa para fabricar aquele trabalho, para ficar bem esclarecido. A gente está querendo falar da liberdade de organizar. Como? E quem organiza é o próprio povo que vive o dia a dia dentro da sua própria luta, de seu foguedo, do que aprendeu a fazer, da luta que você começou, seus sonhos que você tinha que realizar, onde você está trabalhando ali no engenho, na palha da cana, cortando a cana, levando a cana para a usina para moer, mas você lembrando disso, não, eu tenho um carro marinho para dançar, eu tenho um maracatu, eu tenho um forró, eu tenho um negócio para fazer. Quer dizer, mais uma preocupação na cabeça de quem faz. Um cientista político norte-americano, Robert Putnam, colocou a questão: por que no norte da Itália a pessoa consegue aposentadoria em 3 dias e demora 1 ano no sul? O Instituto de Previdência Social é o mesmo, é federal, mas a diferença de cultura é enorme entre uma região e outra. E ele foi investigar por quê. E concluiu que a diferença estava no fato da região ter ou não grupos de canto orfeônico organizados espontaneamente séculos atrás. Moral da história: quando a sociedade se organiza livremente, sem precisar pedir autorização do Estado, ela se torna mais rica.
ela se torna mais capaz de limitar o poder do governo. Então, se a gente não se unir tudinho, caboclo, baiana, mestre, terno, tudo, se não se unir, a gente nunca chega lá. As pessoas se unem em torno de um ideal quando têm um valor forte em comum, como lutar contra a corrupção, contra a violência. A luta por ideais tem hoje um grande exemplo, as organizações não governamentais, ONGs. Cada vez mais pessoas se juntam para defender o que acham justo, sem esperar pelo Estado, e conseguem resultados, mas, sobretudo, aprendem a trabalhar pela vida social. Um dos grandes problemas do Brasil é o pequeno número de pessoas que trabalham pelo bem comum, pela coisa pública, pela república. Os ongueiros estão aprendendo isso. Direitos humanos mesmo, quem luta mais são as ONGs, a gente sabe disso. Que se não fossem as ONGs, muita gente estava aí, do mesmo jeito que sempre estava, mais ou menos isso. Cristina, você é uma das fundadoras desta ONG, Casa da Passagem. Sim. Conta o que vocês fazem. Olha, eu acho que para contar o que nós fazemos é todo um processo de contar um pouco a história, não é? Como surgiu a Casa de Passagem? Surgiu exatamente em 87, no momento dos grandes movimentos políticos, não é? Onde, logo após a repressão política, onde houve um movimento social buscando uma mudança na sociedade, principalmente uma mudança de um novo olhar para uma população que, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, ao nascerem já estão excluídos da sociedade, por serem crianças pobres, não é? E seus familiares praticamente sem possibilidade de trabalho. Então, foi um grande sonho que surgiu a partir de 87, juntamente com Ana Vasconcelos, né? Na época eu estava na universidade, como supervisora em psicologia, não é? E Ana me chama para a gente ver a perspectiva de criar uma ONG. Fiquei surpresa, perguntei a ela, é tão fácil criar uma ONG? Ela disse, Cristina, porque a gente tem uma grande missão, que é atender crianças, adolescentes, famílias em situação de exclusão social. Minha mãe queria que a gente fosse para casa, porque não só pelas atividades, mas também porque a casa dava vale transporte, e o vale transporte era transformado em dinheiro que comprava alimentação, né? Então ela tem esse grande sonho, me chama para compartilhar e nós abrimos em 87 uma ONG na perspectiva de Casa de Passagem. Teria que ser um espaço aberto, onde a adolescente ela iria pelo desejo de querer mudança na sua vida. Comecei a perceber que não era só o vale transporte que me fazia ir para Casa de Passagem, né? A querer mudar a minha história e fazer uma coisa diferente da minha vida, diferente também do que eu via com as outras meninas, né, da minha idade, muitas minhas amigas, né? O trabalho também que começou a ser feito junto com a minha mãe era um trabalho, não era a Casa de Passagem só não trabalhava comigo, né? Eu só não ia para a Casa de Passagem fazer as atividades, mas também a minha mãe ia e participava das reuniões e a gente fazia terapia junta e isso fortaleceu muito a nossa relação, né? E por que vocês acharam que era melhor, mais direto, vocês pegarem, tomar a coisa nas suas mãos, isso, em vez, por exemplo, de reivindicar que o Estado mudasse o modo de tratamento? Por que isso, vamos dizer, ia mais depressa? Porque até hoje nós observamos que o Estado, em relação ao social, ele tem obrigações. E as ONGs têm motivações. Qual a diferença? A diferença é que quando o indivíduo faz algo social por obrigação, ele não se envolve plenamente. Ele apenas está fazendo o papel que a sociedade está cobrando. E não o próprio indivíduo envolvido nessa realidade social. As ONGs não, trabalham corpo a corpo com essas crianças, educando, cuidando, maternando e acreditando que esse ser humano tem todo um potencial dentro dele que precisa ser desenvolvido. E se essa criança é vista como objeto, ela fica totalmente bloqueada em relação às suas potencialidades. Antes eu pensava só na faculdade, hoje eu penso mais além da faculdade. Eu penso em fazer, sei lá, mestrado e continuar trabalhando. Antes eu pensava em ser professora só, hoje eu quero continuar no mundo social, trabalhando com outras meninas e outros meninos também, para nesse processo de mudança, em criar outras perspectivas, em ajudar a criar outras perspectivas em outras pessoas que, infelizmente, não têm acesso ao que eu tive. As ONGs não vão substituir o Estado.
Numa sociedade democrática, o Estado deve promover bens sociais como a saúde, a educação, a justiça e também a justiça social. As ONGs não vão substituir o poder eleito. Elas não têm como dar escala, isto é, dar uma dimensão grande ao que elas fazem, mas são um laboratório fantástico para testar novas ações. As iniciativas que dão certo podem ser ampliadas à sociedade. Hoje temos que inovar, que inventar. E as ONGs são uma escola fundamental para seus integrantes aprenderem uma das bases da cidadania, que é agir você mesmo, em vez de esperar que seu pai ou chefe resolva as coisas por você. Não são apenas grandes ideais que estimulam a união das pessoas. Às vezes elas se juntam em torno de um projeto preciso e específico. São histórias que têm começo, meio e fim. As pessoas não chegam a formar uma organização duradoura, mas adquirem o costume de reclamar e de agir em conjunto. Isso dá um grande prazer. A satisfação de sentir que unidos nós conseguimos mais do que sozinhos. É isso que quer dizer o laço social. Um nó que damos uns nos outros, pequeno, frouxo mesmo, mas que nos aquece e fortalece. Se o final for feliz, melhor ainda. Eu vou embora quando o sol raiar. Vocês podem contar qual foi a história de que vocês participaram? Nós fomos designados para dar um curso aqui de aceleração e na primeira semana, quando nós fizemos uma linha do tempo com os alunos, foi verificado que a maior dificuldade do bairro aqui era o transporte, sobretudo depois das 21 horas, porque eles têm um micro-ônibus que circulava até 21h25 e a partir daí, quem quisesse sair daqui tinha que ir andando até o terminal do 2 Unidos. Então, nessa verificação, nos juntamos e colocamos para os alunos a possibilidade da gente, por meio de uma associação dos moradores que tem aqui, nos mobilizarmos para mandar um ofício para a MTU estender ou o horário do ônibus ou então colocar uma linha complementar. Então, um mês após a discussão, o ônibus começou a circular até às 22 horas. E agora vai até às 22h10. Atendeu os alunos e a comunidade, principalmente a comunidade que é a maior beneficiária. Os alunos de vocês tinham essa experiência ou não? Poucos. Não é todo mundo que chega assim da noite para o dia e fica uma bandeira e de repente a coisa dá certo. Vocês acham que o brasileiro costuma trabalhar pelo bem comum? Falta sim. Tem uma pessoa que deu um empurrãozinho, eu acho. Pelo menos eu acho. Aqui no nosso grupo foi o professor Valdeni, né? Foi o professor Valdeni que deu esse empurrãozinho. E todos nós fomos, né, atrás. Acho que ainda falta esse sentido de participação, essa coisa mesmo do brasileiro participar. E saber que precisa participar para poder mobilizar, né? Quando a gente mobiliza um grupo, eu acho que as coisas começam a funcionar, né? Não sei se vai atingir o seu objetivo final, mas eu acho que é uma força. É bom experimentar unir-se às outras pessoas presentes quando vir ou sofrer uma injustiça. Vale a pena. Isso enriquece nossa vida social, enriquece nossa vida. A união faz a força, né? Aquela história de que você tem que se juntar com outras forças para tentar correr atrás do que você precisa. Eu acho que o pessoal começou, de um tempo desse para cá, eu acho que as pessoas estão começando mais a acreditar nele mesmo. A gente sente isso. Até pelos movimentos que a gente participa, a gente percebe que hoje existe uma necessidade de organização. Ou você se organiza, ou você vai acontecer que você vai entrar no esquecimento. Se nós nos juntarmos 2 ou 3 pessoas, um grupo de 4 ou 5 pessoas, talvez a gente podemos fazer alguma coisa para essas crianças, né, que moram nas favelas. Né? Eu sozinha eu tento, né? Quando posso, eu vou sozinha, eu faço alguma coisa. Só não faço é dar dinheiro, né? Mas assim, roupa, temos alimentação, eu costumo fazer isso sempre. Agora, sozinho, infelizmente, a gente não pode consertar o mundo, né? Cláudia, recentemente você liderou um movimento no aeroporto do Galeão por causa de um avião que estava muito atrasado
E com um pequeno grupo de pessoas você conseguiu que a companhia aérea desse uma solução ao seu problema. Você quer falar um pouco sobre isso? O evento foi o seguinte, nós estávamos esperando um voo determinado na frente já do portão de embarque, meia hora antes do horário do voo, e ainda não tinha ninguém na companhia para embarcar, mas naquele letreirinho, sabe aquele letreirinho no seu portão que fala o número do voo, a companhia e o local, né? Voo, não sei, número tal, 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 indo para destino tal. E a gente viu, do Galeão dá pra ver, né? Um avião parado ali, estacionado na frente pelo vidro, né? O avião tá ali paradinho esperando e ficou todo mundo contente. Em determinado momento, quando eu olho para frente, né, no portão, o portão tá aqui, eu tô sentada aqui, se forma em 15 segundos uma fila enorme de pessoas que vieram de um outro portão. Para embarcar, eu falei, que estranho, não ouvi nenhum voo anunciando, não vi nada acontecendo, que estranho. Quando eu olho, para minha surpresa, aquele letreirinho havia mudado. Era um outro voo, a mesma companhia, um outro voo indo para um outro local. E aquelas pessoas eram outras pessoas, não aquelas que estavam ali esperando, que continuaram sentadas como estavam antes. Eu virei para minha companheira do lado, que já estávamos quase amigas, né? Falei, você está reparando isso? Realmente, essa fila veio de outro portão, que estranho, que estranho. Bom, tá, de repente eles vão mudar o nosso portão também, pode ser, né? Enfim, daqui a pouco, isso uns quase 40 minutos depois, a gente escuta o alto-falante do aeroporto dizendo o voo tal com destino para tal lugar, que era o nosso voo, está parado em São José dos Campos e não está podendo decolar pelas condições de tempo e a previsão é que ele saia de São José dos Campos em 45 minutos. Quer dizer, nada a ver. E a gente começou a entender que aquele voo que tomou o nosso lugar, na verdade, era o nosso e que foi cedido para um outro local. E a companhia aérea, valendo-se da nossa... como é que eu vou dizer, da nossa acomodação, da acomodação do povo brasileiro em se acostumar com esses problemas que são impostos, né, resolveu meio que enganar um pouco a gente. A gente começou a entender dessa maneira e conversar, o que você acha? Então vamos perguntar para o pessoal da companhia. Aí levantamos aquele grupo e começamos a perguntar. E aí, de acordo com as respostas dos profissionais daquela companhia, a gente começou a perceber que o negócio realmente era uma enrolação. Então, acho que a partir da certeza que o grupo teve de que a gente estava realmente sendo enrolado, é que a gente criou força para lutar, para reivindicar o nosso direito de ir para o local destinado numa hora razoável. A gente conseguiu fazer entender que nós estávamos totalmente conscientes do que estava acontecendo e sabíamos que estávamos sendo enrolados e a partir daí a gente poderia reclamar alguma coisa, né? E acabou acontecendo da gente embarcar num outro avião, numa outra aeronave. O que é muito interessante nessa história é que a gente tem aí um exemplo de organização. As pessoas se organizam para defender os interesses delas, os direitos delas, e com isso elas conseguem um êxito. E no Brasil isso é raro. Quer dizer, no Brasil as pessoas talvez geralmente reclamassem uma com a outra, com a pessoa do lado, reclamassem e continuassem cada uma fazendo a mesma coisa. Aí vocês conseguiram se organizar em questão de minutos e em meia hora, uma hora, vocês conseguiram conseguiram ganhar o seu objetivo. Pois é, Renata, eu acho que esse episódio realmente faz com que as pessoas entendam que isso cria uma certa autoconfiança, né? As pessoas entendem que elas têm um potencial de reivindicar alguma coisa, né? A partir do momento que elas têm a clareza de que alguma coisa não está indo bem ou que alguma coisa está sendo oferecida de uma outra maneira que não a combinada, elas criam esse entendimento e esse potencial de realmente ir lá e reivindicar, não, peraí, isso aqui não está correto, né? Como é que a gente poderia fazer para conseguir que isso seja feito conforme o prometido, conforme o estabelecido anteriormente, né? Isso é muito bom porque cria um sinergismo de grupo, isso cria uma vivência importante pessoalmente para cada um, né? Gerando uma autoconfiança e aquece realmente o coração das pessoas. O Brasil ainda tem muito preconceito, ainda tem muita dificuldade, mas se é uma coisa que a gente não pode reclamar é da liberdade, a gente tem liberdade. A questão é ter paciência e coragem, só isso. E se organizar com objetivos. Se organizar pensando em alcançar o seu objetivo. Acho que a
Muitas vezes, um grupo se organiza em torno de um interesse. Pessoas montam uma empresa, pequena ou grande, que lhes dá lucros, mas também pode trazer ganhos para a sociedade. Dona Wanda, a senhora faz parte de um grupo de mulheres que se reuniram para trabalhar, ganhar dinheiro, melhorar o seu nível de vida. Como veio essa ideia? Bom, essa ideia surgiu a partir do momento que a gente sentiu a necessidade, né, de a gente se juntar como mulher. E o Centro Nordestino, na época, ele dava assessoria a um grupo aqui também do conjunto. E eles, assim, a gente sempre ouvia falar de cooperativa, cooperativismo, mas que, na verdade, a gente não sabia o que é cooperativa, como, assim, as leis, as normas e o que era cooperativismo. E aí a gente sentiu essa necessidade de nos juntarmos, né, como mulher, para que a gente pudesse, assim, fazer um complemento de renda, né? Eram mulheres desempregadas e muitas delas também com maridos desempregados. Somos um grupo informal, né? E aí começamos, fizemos a primeira compra, não deu certo, né? Como sempre, como muitas vezes acontece, mas aí nós não desistimos, né? A gente sabia o que queria, né? A gente queria formar um grupo de mulheres produtivas. Era essa a nossa ideia, né? Que graças a Deus deu certo e que está dando certo até hoje. E a gente também não sabíamos de nada. A gente, assim, não sabia como fazer, como administrar, fazer livro caixa. Então, a gente tivemos que aprender tudo, né? Da contabilidade, as compras. O que a gente sabia era fazer o trabalho manual. Isso a gente sabia e muito bem, né? E para nós, o importante era isso. Era a partir dali que a gente ia começar a ganhar nosso dinheiro. E foi o que aconteceu. E assim, o mais engraçado é que a gente tem uma história, né? A gente, quando a gente começou, o nosso primeiro salário foi R$20, né? E agora, atualmente, no final do mês, nós tiramos R$600 de cada uma. Cada uma? Cada uma. Então, isso para nós, assim, nós ainda não chegamos lá, né? A gente quer muito mais do que isso. Mas vamos chegar. Sabemos o que queremos e vamos chegar lá. A palavra interesse sempre tem mais a ver com dinheiro, com a parte material, do que com as questões espirituais e ideais. Mas não precisamos ver o dinheiro como uma coisa suja ou secundária. Afinal, numa sociedade moderna, é ele que permite viver com qualidade e conforto. Hoje a gente tem que trabalhar junto com o outro, tem que trabalhar em rede para poder para ser forte mesmo, para poder conseguir alguma coisa, né? E eu não consegui nada sozinha. Eu consegui junto com a minha mãe, junto com os educadores, junto com os psicólogos, com os pedagogos da casa, junto com a casa, junto com meus irmãos, com meus amigos. Enfim, eu tive que me juntar para poder conseguir o que eu tenho, né? Mas não consegui sozinha. Quando as pessoas se unem, quando as pessoas se juntam, elas se fortalecem. Existe até um ditado, né? Você pega um graveto, você pega ele e você tora. Mas se você juntar bastante graveto, você não consegue torar. Então, a partir do momento que o povo se une, que o povo se junta, com uma ideia, com um objetivo, a tendência é eles alcançar, com muita luta, e não desistir. Vai ter sofrimentos, vai ter decepções, mas vai chegar um momento de glória. A liberdade não é solitária. Ela se realiza pelos laços sociais. Não precisamos aceitar só os que já existem. Podemos criar novos. Em nosso mundo, com tantas injustiças, mas também tantas potencialidades, juntar-se para enfrentar os problemas dá conteúdo à liberdade. O Brasil tem pouca experiência nisso, mas está avançando. As pessoas, se organizando, podem melhorar a vida. Até a próxima.